A segunda temporada começa com Xion indo à terapia, pois após tudo o que aconteceu, ele não conseguia dormir. Além disso, na escola todos tinham medo dele, porque tinha se espalhado o boato de que ele era um psicopata, que matou seu melhor amigo e que por isso foi transferido. Depois conhecemos Yoon Yoon-tae, um nerd que é o mensageiro de todos os valentões da escola. Todas as manhãs, ele tinha que levar o café da manhã para eles, senão apanhava. Além disso, ele era obrigado a roubar celulares para dar para Yu Yuman, o suposto líder dos valentões que vimos no final da primeira temporada. Ele nunca brigou com Xion e por causa disso, o boato de que ele era um psicopata ficou ainda mais forte. Yoon Yunt conta sobre esse boato e o valentão diz que isso é mentira e ordena que ele roube o celular de Yoon. Ele estava com medo, mas temia ainda mais o agressor, então precisou roubar o telefone. Xion sabe que foi ele, mas finge não saber para não metê-lo em problemas. Ao sair da aula, Yoon Yunt diz que pode lhe dar dinheiro para comprar um novo, ao que Xion apenas responde que ele é um covarde. À noite, sem conseguir dormir, vai ao hospital ver Surro e passa horas conversando. No dia seguinte, vê valentões incomodando Yoon Yunt, mas prefere se afastar para evitar problemas. Se meter em problemas, simplesmente se vai. Mais tarde, Yoon Yunt se sentia culpado, então lhe dá um pão e um leite, além de confessar que foi ele quem roubou seu telefone. Xion quer ignorá-lo, mas Yoon Yunt pergunta o que ele deveria fazer para deixar de ser um covarde. Ele pede para que lhe ensine a se defender, mas Xion diz que não pode fazer isso, só vai lhe dar um conselho. A terceira lei de Newton. Para cada ação há uma reação, ou seja, se ele quer que algo mude, ele deve mudar primeiro. À noite, vemos que Yu Yuman estava roubando celulares e fazendo outros negócios suspeitos, porque ele queria fazer parte da Aliança, uma organização criminosa formada pelas escolas da cidade. Um dos seus líderes era um psicopata, fazia seus negócios em uma lan house e não se importava se alguém o descobrisse. Para fazer parte da aliança, ele precisava conseguir uma quantidade determinada de celulares, mas Yuman não tinha conseguido juntar todos, então foi pedir um pouco mais de tempo. Além disso, Yunt havia decidido seguir o conselho de Xion e no dia seguinte toma uma atitude, recupera os celulares roubados e os devolve aos seus respectivos donos. Quando Yuman fica sabendo, ele fica furioso e vai direto bater no pobre Yunt. Ele faz o possível para se defender, mas Yuman quer matá-lo. Ao ver isso, Xion se lembra de como bateram em Surro, então ele se levanta e protege Yoon. Yunt pede para o valentão parar, mas Yo Yuman não dá ouvidos e começa a bater nele. Xion aguenta todos os golpes até conseguir desviar e deixar Yuman humilhado. Mas antes que as coisas piorem, Gotak chega. Ele diz que é melhor Yu Yuman parar, ou então vai ter que lidar com ele. Yu Yuman, apesar de parecer um valentão durão, não sabia lutar. Depois, Xion leva Yoon Yunt para se cuidar e pergunta por que ele fez aquilo. Yunt responde que apenas seguiu o conselho dele. Mais tarde, todos na escola estavam falando sobre a briga. Todos diziam que o valentão tinha perdido e que Xion era realmente um psicopata. Então, humilhado, Yuman decide fazer com que seus inimigos se destruam entre si. No dia seguinte, Yunt e Xion tinham se aproximado mais, então Yuman usa isso a seu favor. Ele finge que eles são melhores amigos, para que Gotak veja e pense que estão trabalhando juntos. No intervalo, Yuman destrói o clube de basquete para que pensem que foi Xion. Por sua vez, ele estava muito preocupado com o garoto porque não o tinha visto durante toda a aula. Yuman aparece e conta que Gotak arrastou o garoto para seu clube. Quando chega, Yunt estava trancado em um armário e ao sair, Gotak os vê justamente quando vai ao seu clube. Ele estava todo acabado e achava que o novato realmente estava procurando briga. Então, ao sair da escola, eles se encontram no beco. Yoon Yunt tenta explicar que tudo foi um mal-entendido, mas Gotak não o escuta. Então Xion diz para ele bater logo e acabar rápido com isso. Mas o garoto começa a dizer que sabe que ele não é um psicopata e que não matou ninguém, só deixou seu melhor amigo em coma. Ao ouvir isso, Xion se altera e é ele quem começa a briga. Mas antes que as coisas fiquem sérias, Yuman chega e confessa para eles que tudo fazia parte do seu plano para acabar com os dois. Xion e Gotak lutam bravamente, mas os capangas eram muitos. Quando parecia que eles iam ser derrotados, chega um herói, com o cabelo pintado. Ele é Pargu, o garoto mais forte da escola.
Ele havia proibido as brigas e qualquer atividade inadequada, mas tinha sido suspenso, e os capangas aproveitaram isso, então como castigo ele dá uma bolada em Yuman. Quando acaba com os capangas, ele diz que está de volta e que as brigas estão proibidas. Depois, Gotaki pede desculpas a Xion e diz que interpretou tudo errado, mas ele, como sempre, o ignora e vai embora. No dia seguinte, Pargu volta para a escola. Ele era muito popular e animado, mas também muito responsável. Graças a ele, não havia brigas ou abusos na escola. Mais tarde, a direção ficou sabendo que eles tinham brigado. Então, para não suspender Pargu novamente, decidiram simplesmente castigá-los. Obrigam os 4 a atuar numa peça de teatro no fim de semana. O garoto era muito parecido com o Surro, e isso deixava Xion muito desconfortável. Por isso, ele preferia manter distância. Mas Pargu era animado demais para eles. À noite, a mãe de Xion estava preocupada porque ele tinha se metido em outra briga. Mas seu filho diz para ela não se preocupar. Enquanto isso, na base da aliança, estavam dando uma surra em Yuman por não ter conseguido os celulares que ele havia prometido. Ele implora por mais tempo e promete reunir mais do que pediram. No fim de semana, os garotos tinham que atuar em uma peça de teatro. Apesar de ser um castigo, eles se divertiram muito. Xion ficou feliz de passar tempo com eles. Mas quando vai ao banheiro, um psicopata o intercepta, tira uma foto dele e diz que quer cumprimentá-lo e imediatamente tenta agredi-lo. Mas Xion tinha reflexos muito bons, então o psicopata o deixou em paz. Ao sair, ele encontra Pargu e diz que cumprimentou o amigo dele do banheiro. Ele fica irritado e diz que vai matá-lo se tiver feito algo. Mas quando sai, Xion age como se nada tivesse acontecido para não preocupar Pargu. Depois conhecemos o líder da aliança, Begin, melhor aluno de Baek Jin. El mejor alumno de su escuela. Por isso, ninguém suspeitava que ele liderava uma organização criminosa. Mais tarde, Yuman marcou com Baek Jin para entregar os telefones prometidos, mas era uma armadilha para emboscá-lo. Eles achavam que, por ser um nerd, ele era fraco, mas a realidade é que ele era um lutador habilidoso. Nenhum dos capangas conseguiu sequer encostar nele. Ao final do dia, os garotos queriam sair para comer, mas Xion diz que já tem outros planos, então os demais vão até a loja de Pargu. E quando contam tudo o que aconteceu, ele fica animado e diz que Yuntai tem coragem. Mas ele responde que só teve coragem de enfrentar os valentões por causa do conselho que Xion lhe deu. E além disso, estava muito agradecido porque ele o salvou enquanto estava apanhando. Depois, Pargu liga para ele para perguntar se chegou bem em casa. Ele diz que sim, mas na verdade tinha ido ao hospital visitar Surro. Mas nesse momento chega o psicopata e diz para ele ir junto se quiser proteger seu amigo. Xion o segue e ele o leva até Baek Jin. Quando estão cara a cara, ele diz que não importa quem sejam ou o que façam. Se fizerem algo com seu Surro, ele acaba com todos. Baek Jin responde que ele não deve se juntar a Pargu. Assim ninguém sairá ferido. Depois, o psicopata pergunta por que ele é tão obcecado por Pargu e pela sua escola. Acontece que na infância eles eram melhores amigos e ele era muito obsessivo. Então queria que seu velho amigo viesse por conta própria. Por isso ele colocou um plano em ação, enviou 3 garotos ao restaurante do pai dele. Ele serviu álcool para eles porque mostraram uma identidade falsa, mas na verdade eram estudantes e o denunciaram. No dia seguinte, Xion fala com os garotos e diz que conversou com Baek Jin. Por isso, ele pede para não o envolverem mais em seus assuntos, eles podem ser amigos, mas ele não quer ser incluído de novo. Os garotos dizem para ele não ser tão convencido e que vai embora, e um deles sai atrás dele, mas Xion diz para não o seguir mais porque prefere ficar sozinho. Dias depois, Xion já tinha voltado a ficar sozinho novamente. Baek Jin tinha cumprido sua promessa e ninguém da aliança mexia com ele. Mas um dia, ao sair da aula, Pargu se adianta. Os valentões da aliança aproveitam isso e vão atrás deles. Acontece que o psicopata já tinha batido em Gotaki antes e o deixou com uma lesão permanente, por isso ele estava assustado. Mesmo assim, ele os enfrenta e deixa que Xion fuja. Ele era muito rápido e ainda bem conseguiu se esconder, mas conseguiu ouvir que Baek Jin deu a ordem para irem atrás de Xion também. Então ele liga para avisá-lo. Mas, bem nesse momento, os capangas o pegam. Enquanto isso, Pargu foi procurar seu velho amigo. Ele pede para que ele pare de uma vez, mas ele responde que não vai parar até que ele se junte à aliança. Depois, ele o alerta que deve cuidar melhor de seus amigos. Preocupado, ele sai para procurá-los, mas os capangas na porta queriam brigar com ele.
embora no final só acabem levando uma surra, porque Pargo era mais forte. Enquanto isso, Gottak estava levando uma surra. O psicopata realmente gostava de bater nas pessoas, mas nesse momento, Sion chega. O psicopata fica feliz porque finalmente poderia bater nele, mas Sion consegue se defender muito bem e o esfaqueia bem no pé. Embora fosse mais fraco, ele continua lutando. O psicopata parecia estar gostando daquilo como nunca, quando parecia que Sion ia perder. Consegue dar uma cabeçada nele e o faz desmaiar. Depois, Pargu chega, quando tudo já tinha acabado, enquanto Sion dormia. Ele se lembra de que Pargu disse a ele que era como ele, porque Gottak levou uma surra por andar com ele. E por causa disso, acabou se machucando e sua carreira esportiva terminou. Desde aquele dia, ele não queria mais que ninguém brigasse na escola. Ao acordar, contam a ele que a polícia pegou o psicopata e agradecem por ter salvado seu amigo. Ele garante que isso não se repetirá. Depois, Pargu liga para Beijing e diz que dará o que ele quer. Mais tarde, o psicopata sai da delegacia de polícia e Begin vai buscá-lo. Ele o leva para um lugar isolado, porque queria saber o que ele disse à polícia para ser solto tão rápido. Ele afirma não ter contado nada sobre o negócio e se ofende por duvidarem de sua lealdade. No dia seguinte, os capangas procuram Beijing, que diz que falará com o chefe depois. Mas os mafiosos queriam levá-lo à força, então Beijing se vê obrigado a quebrar a cara deles. Dias depois, os garotos tinham ficado mais próximos de Sion, mesmo que ele não quisesse, eles acabaram ficando. Pargo e ele passavam muito tempo juntos e se divertiam ainda mais, mas as coisas estavam prestes a ficar feias. Os garotos que denunciaram o pai de Pargu não queriam chegar a um acordo. Quando ele chega à delegacia, perde a cabeça porque os garotos estavam zombando do pai dele. Mais tarde, o verdadeiro criminoso avisa Begin para não se envolver mais. Eles causam problemas, pois se algo der errado, Begin sofrerá as consequências. Enquanto isso, Sion também estava com problemas. A mãe dele queria mandá-lo para o exterior, mas ele não queria ir. Ela pede para ele aceitar, porque se sente uma mãe ruim quando o vê machucado. Ao ouvir a mãe chorar, Sion aceita e em alguns dias vai estudar no exterior. Pargo estava triste, pois não queria voltar a trabalhar para Beijing, mas precisava para evitar que seu pai tivesse mais problemas. À noite, ele tem seu primeiro trabalho, precisa recrutar os líderes de outras escolas. Ele os espancava e depois os obrigava a entrar para a aliança. Dias depois, os garotos vão visitar Sion, porque souberam que ele logo deixaria o país e queriam se despedir dele. Depois eles ligam para Pargo, pedem para ele ir brincar com eles, mas ele diz que não pode e que não se preocupem mais com ele. No dia seguinte, Sion se prepara para ir embora, mas alguém liga para Sion e diz que sabe que o ocorrido com seu amigo não foi sua culpa. Ao ouvir isso, Sion entendeu que agora eles eram seus amigos. E com lágrimas nos olhos, ele diz para sua mãe que não quer ir embora. No dia seguinte, ele retorna à escola e seus amigos ficam felizes, pois ele não deixará mais o país. Mas Sion estava preocupado porque Pargu tinha se juntado à aliança e já não atendia mais suas ligações. Por sua vez, Pargu não gostava nem um pouco de trabalhar para Beijing. Ao mesmo tempo, ele se sentia culpado por ter ensinado Pargo a lutar, tornando-o um criminoso. No dia seguinte, os garotos vão procurá-lo em sua casa, mas ele não tinha dormido lá por várias noites. O pai dele diz que é um caso perdido e que não se incomodem mais com ele. Mas Sion o defende e diz que seu filho é uma boa pessoa e por isso todo mundo gosta muito dele. Na escola, Sion quer ajudar seu amigo, então vai até Yuman e pede para ele dar mais informações. Ele conta para eles que Pargu pode estar nos boliches ou nas motos e que eles usavam os boliches como uma base secreta e para lavar dinheiro. O verdadeiro negócio estava na venda de motos. Eles roubavam e vendiam essas motos, faziam cópias das chaves e voltavam a roubar as mesmas motos. Assim, uma e outra vez, a polícia não podia fazer nada, porque tudo era feito em dinheiro. Yuman propõe que formem uma equipe para derrotar o líder deles, mas Sion diz que é melhor deixar para outro dia. Depois vemos que Pargo estava muito desanimado, ele não gostava nem um pouco do trabalho que fazia, mas pelo menos podia dar dinheiro para o pai dele. Mais tarde, Sion investiga da aliança e Beijing. Depois ele vai vê-lo, mas ele não estava lá e os capangas dizem para ele ficar à vontade e esperar por ele.
Os garotos, por sua vez, estavam procurando evidências para ajudar seu amigo, sabiam que destruir a aliança era a única forma de libertá-lo. Assim, eles conseguem chegar ao depósito das motos roubadas. À noite, Park Gu tinha que roubar uma moto muito importante. Beijing o havia ameaçado para fazer isso, mas nesse momento Gottak liga para ele, diz que ele não atende. Eles entram no depósito das motos roubadas e pegam evidências para destruí-las, pois Beijing os ameaçou para que fizessem isso. Ele chega com Xion e diz para ele parar de se meter em seus assuntos. Além disso, avisa que ele tem pouco tempo para ir salvar seus amigos. Xion queria ir atrás deles, mas Baek Jin diz que antes ele deve derrotá-lo. Ainda bem, Park Gu chega e diz para ele ir embora. Hyun conta o que está acontecendo, seu amigo pede para ele ir na frente, porque ele vai alcançá-lo depois. Então ele diz ao valentão que não vai mais trabalhar para ele. Aliás, a partir de agora ele não quer mais ser contatado por ele. A partir desse momento, eles não se conhecem mais, toda a história que tiveram juntos acabou de desaparecer. Enquanto isso, Gottak e Yoon Taek conseguiram encontrar a lista com as motos roubadas. Mas antes de irem embora, os capangas chegam e começam uma briga feroz. Ainda bem que Gottak era um cara muito forte e consegue ganhar um pouco de tempo, mas um dos capangas consegue derrotá-lo. E seu amigo, o covarde, cria coragem para salvá-lo. Depois, os dois se unem para conseguir fugir. Si-hun, por sua vez, estava a caminho para vê-los. Mas nesse momento, ele recebe uma ligação do hospital dizendo que seu Ho está muito grave. E Si-hun não consegue decidir se vai até seu Ho ou salva seus amigos. No final, um caminhão o atropela e decide por ele. Por sua vez, seus amigos estavam sendo espancados. Ainda bem, Park Gu chegou e deu uma boa surra nos valentões. Um deles o acertou com uma barra, mas ele quebrou o capacete do cara com um único soco. Depois, ele queria matar um dos valentões. Mas nesse momento, ligam para Yoon Tae e dão a terrível notícia de que Si-hun está no hospital. Seu amigo estava na UTI e a mãe dele estava arrasada. Mas será? Hun estava em uma espécie de sono profundo, onde revivia os momentos com seus amigos? E além disso, também estava Bon Seok, que repetia para eles que seus amigos sempre acabavam se machucando. Os garotos estavam muito preocupados, mas a mãe de Si-hun pede para eles irem para casa e deixarem de ser amigos do seu filho. Ela não quer mais que eles se envolvam em brigas. No dia seguinte, Baek Jin estava realmente furioso e mandou todos procurarem os garotos. Quando Park Gu chega em casa, o pai pede que ele coma alguma coisa. Além disso, ele pede desculpas e devolve o dinheiro que havia dado, pedindo para que ele devolva e não se envolva mais em problemas, porque seus amigos estão muito preocupados com ele. Então ele deve retribuir essa preocupação. Mais tarde, Yoon Tae vai até a delegacia de polícia para entregar uma folha que arrancou do registro de motos roubadas. Mas a polícia diz que isso não vai adiantar e que não podem ajudá-lo. Ao sair da delegacia, os capangas estavam esperando por ele e o levam porque ele não gosta de delatores. Depois, lhe dão uma verdadeira surra. Mas ele diz que pegou uma evidência da foto. Então, ameaça Baek Jin, dizendo que vai denunciá-lo à polícia se não deixarem seus amigos em paz. Mas ele diz que não se importa com isso e ordena que seus homens o espanquem. Ainda bem que o psicopata chega e, ao ver o quão corajoso ele foi, decide salvá-lo. Depois, seus amigos chegam e Park Gu agradece por ter salvado seu amigo. Ao descobrir tudo o que estava acontecendo, o chefe da máfia ficou furioso e Baek Jin ficou muito assustado. Porque seu chefe diz que ele deve controlar seu pessoal e, se causar problemas para ele, vai tirar sua vida. Por sua vez, Yoon Tae conta a eles o que aconteceu e seus amigos dizem que ele está realmente louco. No dia seguinte, Park Gu, cansado da aliança, vai até a escola de Baek Jin e o desafia para uma briga entre escolas, que eles vencem. Park Gu e sua escola vão fazer parte da aliança. Na escola, os garotos começam a procurar voluntários, mas a maioria não queria lutar, porque a aliança era muito forte e, além disso, eram muitos. À noite, Park Gu vai ao hospital ver Tae. Quando chega a sua mãe, ela pede desculpas a ele e diz que, na verdade, ele não foi atropelado. O caminhão freou bem a tempo, mas o corpo do filho estava tão cansado que ele desabou e acabou dormindo. Em seus sonhos, Shir-un está enfrentando seus demônios. Hong Seok pedia para ele escolher e Shir-un escolhe seus amigos.
É assim que ele consegue acordar do sonho. E a primeira coisa que ele quer fazer é ir procurar Surro. Mas ele já estava bem, só tinha tido o pulso instável, mesmo assim ele se sentia culpado. Enquanto conversa com ele, diz que quase esqueceu como era bom ter um. Mais tarde, ele se reúne com seus amigos e eles ficam felizes, já que ele voltou a ficar bem. Depois, eles explicam o que está acontecendo na escola. No dia seguinte, Shi-un propõe adiar a luta porque sabe que vão perder. Primeiro, eles precisam fazer um plano para reduzir a força da aliança. Então, ele vai procurar o psicopata para pedir ajuda, já que sabe que agora que traiu Baek Jin, estará em apuros. E se ele ajudar a derrotá-lo, estará ajudando a si mesmo. O psicopata diz que ele é louco por lutar, mas mesmo assim aceita e lhe dá uma conta bancária onde está toda a evidência que ele precisa. Ele usa isso e pede ajuda a Yuman para espalhar o boato sobre Baek Jin, que ele estava enganando todos e roubando muito dinheiro deles. Assim, ele consegue fazer com que muitos dos seus soldados o abandonem, porque na verdade ninguém era leal a ele, só estavam com ele por causa do dinheiro. Por sua vez, Go-tak e seu amigo estavam treinando, queriam vencer a luta, embora Park Gu ainda estivesse muito preocupado com Baek Jin. Por outro lado, o criminoso não era tão mau quanto parecia. Ele era órfão e constantemente enviava dinheiro para o orfanato, embora a responsável já estivesse começando a suspeitar. No dia da luta, Shun havia conseguido reduzir o número de soldados da aliança. Por sua vez, Yun-tai e Go-tak conseguiram muitos voluntários para a luta e Yu-man também conseguiu muitos reforços. Por outro lado, o psicopata liga para Shun para entregar o telefone com todas as provas, mas, como era de se esperar, no final ele acaba traindo-o. De volta à luta, todos pensavam que Shun estava com Park Gu, mas como não o viram e ele não responde, Yun-tai é chamado para procurá-lo. Enquanto eles vão enfrentar a aliança, quando a luta começa, todos dão o melhor de si, até mesmo os nerds lutam para salvar sua escola. Mas Baek Jin e Park Gu eram fortes demais. Ainda assim, os outros garotos conseguem lutar ferozmente e mostram suas habilidades. No final, restam apenas Park Gu e Baek Jin. Por outro lado, Shun acorda e enfrenta o gorila que o mantinha cativo. Depois de derrotá-lo, Yun-tae chega para ajudá-lo, mas o gorila ainda tinha muita força para continuar lutando. Ambos lutam contra ele, até que finalmente Shun consegue derrotá-lo com uma manopla de ferro. Em seguida, Shun sai correndo para a luta. Park Gu acerta seu ex-amigo repetidas vezes no ombro. Ainda assim, Baek Jin agora estava muito forte e mesmo com o braço machucado, consegue derrotá-lo. Ao se sentir vencedor, ele diz que sua escola agora fará parte da aliança, mas não contava que Shun chegaria à luta para enfrentá-lo. Os dois começam a lutar. Shun era bastante forte e tinha uma estratégia clara. Ele ataca diretamente a perna dele repetidas vezes. No final, parecia que ele podia vencer, mas Baek Jin era um monstro nas lutas. No final ele consegue vencê-lo, mas Shun diz que tudo isso fazia parte do seu plano. Ele só ganhou tempo para que Park Gu se recuperasse. Em seguida, ele se levanta e o derrota sem remorso, e é assim que consegue vencer a aliança. Os garotos estavam muito felizes por vencer aquela grande luta, mas também estavam muito cansados. No caminho para casa, todos acabam dormindo. Dias depois, as coisas tinham melhorado, não havia mais brigas nem nada parecido. Além disso, Baek Jin havia desaparecido por causa daquilo. O psicopata estava procurando por ele e o mafioso diz que não o viu, então oferece seu cargo ao psicopata. Mas ele diz que não, porque parece um trabalho muito chato. Algum tempo depois, ligam para Shun e dão a boa notícia de que Su-ho havia acordado. Quando ele se reencontra com seu velho amigo, ele diz que está feliz porque conseguiu fazer novos amigos. Algum tempo depois, vemos que Baek Jin havia morrido. Ao que parece, o mafioso cumpriu sua promessa e é assim que termina o herói fraco da classe 2. Deixem nos comentários o que acharam da série e se acham que vai ter uma terceira temporada. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostaram do resumo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Eu me despeço e nos vemos na próxima história.